Boa noite, está começando o nosso Rede Vida Visita. Durante essas últimas semanas, a nossa equipe mostrou um pouco dos encantos de Portugal. Passeamos por Porto, uma cidade lindíssima, cheia de história para contar. Conhecemos também Braga, que tem tudo a ver com a fundação de Portugal, é uma das cidades cristãs mais antigas do mundo. Conhecemos Guimarães e mostramos para você onde Portugal realmente nasceu, inclusive o bairro medieval, que continua preservado e oferece coisas maravilhosas para qualquer turista. Mas passeamos também em Coimbra, famosa pela universidade, uma cidade extremamente jovem, conhecida pelo Fado de Coimbra, dentre outros lugares muito especiais. E olha, nos emocionamos ao visitar Fátima, o Santuário de Fátima, com todos os seus encantos, sua riqueza, e mostramos esse lugar que foi escolhido e transformou-se num local importante de culto religioso. Hoje o nosso programa está em Lisboa. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar. Lisboa é a capital de Portugal e, apesar de ser considerada a cidade mais importante de Portugal, é uma cidade pequena, com apenas 500 mil habitantes. O turista pode dividir o passeio por Lisboa em 3 partes. A Lisboa Antiga, também conhecida como a Cidade das Sete Colinas, a Cidade dos Bondes Elétricos, um local gostoso para a gente passear a pé. Também temos aqui a possibilidade de desfrutar da Lisboa Monumental, com os monumentos incríveis como Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, é a cidade dos monumentos. E a Lisboa Moderna, moderna em relação à arquitetura, onde a gente mostra para você o Parque das Nações. E a gente começa direto aqui da Praça do Comércio, uma das praças mais imponentes de toda a Europa, palco das principais manifestações de Portugal. Aqui a gente tem o Arco da Rua Augusta, um monumento belíssimo. Logo à minha direita a gente tem a antiga residência do rei Dom José I. E logo ali a gente tem o Lisboa Story Center, que conta pra gente como é que tudo aconteceu após o terremoto em Lisboa e como essa cidade tão maravilhosa, conhecida como Cidade Branca, foi reconstruída. Te convido para ir comigo até lá para também conhecer um pouco mais sobre essa história. Minha Lisboa, que te hei de oferecer, dá-lhe mais cantigas para... E estamos aqui, eu e o Vicente. Vicente é como aqui em Lisboa é chamado esse corvo que faz parte do símbolo da cidade. É uma caravela com um corvo de cada lado. E olha, a gente vai entrar aqui nesse lugar que é muito especial. Lisboa History Center conta a história da cidade de Lisboa, desde o século VII a.C. até os dias de hoje, inclusive contando a história do terremoto que abalou a cidade. Olha, o Lisboa History Center é um museu moderno, foi inaugurado há cerca de 2 meses e aqui a gente tem um privilégio, a gente tem o audioguia, onde através dos fones toda a história vai sendo contada para cada turista. E eu não posso deixar de te falar que é uma história muito bem contada. Já no comecinho, quando eles narram como tudo começou, eu mesma fiquei inteira arrepiada e emocionada. Os primeiros povos que habitavam a cidade de Lisboa eram os fenícios, isso no século VII a.C. Depois vieram os romanos, os mouros. E Lisboa foi conquistada pelo primeiro rei Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal no século XII. A cidade de Lisboa cresceu e era protegida por muralhas. No começo do século XV, passamos pelo período conhecido como o das grandes navegações. São viagens, conquistas e descobertas. Portugal era um dos países mais importantes do mundo. Eu preciso confessar para você que eu senti saudades dos meus filhos e quero dizer que vale a pena trazer as crianças para Portugal. Tudo que eu tive a oportunidade de ver aqui, eu já tinha visto na época da escola, nas aulas de história. E o que parecia tão distante, aqui fica muito concreto e é como se a gente estivesse realmente vivendo nessa época aqui em Portugal. É tão mais simples de compreender. Traga seus filhos a Portugal, viu?
Foi no dia 1º de novembro de 1755, no reinado de Dom José I, que a cidade de Lisboa foi destruída por um terremoto. Esse terremoto deu sequência a um tsunami, depois a um incêndio, que, segundo a história, durou 6 dias e abalou, destruiu totalmente a cidade de Lisboa. Dom José I foi instruído por Marquês de Pombal, que disse uma frase que ficou gravada na história de Portugal: os mortos já se foram, vamos cuidar agora dos que estão vivos. E foi assim que Lisboa foi reconstruída. E foi a partir dessa voz, conhecida como a voz da firmeza de Marquês de Pombal, que Lisboa foi reconstruída e tornou-se a capital mais moderna da Europa. Essa história precisa ser vivenciada aqui, nesse lugar que é muito especial. O gostoso é que a gente pode visitar um museu como esse, que tem muito bem contada a história, mas também vivenciá-la através de monumentos e construções, porque está tudo preservado aqui. Estamos chegando no Castelo de São Jorge, que fica na mais alta colina das 7 colinas de Lisboa. Foi aqui que a cidade foi conquistada aos mouros no ano de 1147. E é aqui, no Castelo de São Jorge, que fica a igreja mais antiga da cidade. E a história nos conta que o dia da conquista foi o único dia que recebeu a visita de Dom Afonso Henriques, até então rei de Portugal. Mas aqui viveu Dom Dinis e a rainha Santa Isabel. E como estamos em uma das 7 colinas, você pode imaginar, a vista aqui é deslumbrante. Esse mirante é a parada obrigatória. Aqui você tem uma vista a 360 graus da cidade de Lisboa. É realmente imperdível. Sem contar que a gente também pode admirar a beleza do Rio Tejo, que é o maior rio da Península Ibérica. Ele nasce a aproximadamente 100 quilômetros de Madrid e chega até Portugal. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. O Castelo de São Jorge, que é visitado diariamente por milhares de turistas, é um bairro com vida própria. Existem lojas, residências, hotéis. O véu da saudade cobre o teu rosto, linda princesa. Agora a gente entra no Castelejo, é o reduto mais protegido do Castelo de São Jorge. O rei morava no palácio e quando tinha ataque, ou em caso de suspeita de ataque, ele passava rapidamente aqui para o castelo, onde ele saía pela Porta da Traição, que é uma porta que fica nos fundos do Castelejo. Existem algumas hipóteses sobre a Porta da Traição, mas sabe-se que os mensageiros secretos, quando tinham que trazer alguma mensagem secreta e importante para o rei, passavam por aqui. É muita história para contar e tudo num cenário deslumbrante. Dá uma olhadinha agora na Torre de São Lourenço. Aqui na Torre de São Lourenço, no Castelo de São Jorge, a vista é muito especial. Podemos entender um pouco da cidade de Lisboa. A parte baixa, o Chiado, o bairro Alto. Daqui a gente avista as ruínas do Carmo, o elevador de Santa Justa, o primeiro hospital público de Lisboa, que é o Hospital São José, a Mouraria, onde vivem ainda os descendentes dos mouros, a Igreja da Graça, a Nossa Senhora do Monte, famosa pela cadeira sempre visitada pelas grávidas lisboetas. Aqui também avistamos a Avenida da Liberdade, o Jardim Botânico e o Mirador São Pedro de Alcântara. E aqui da Torre da Homenagem a gente avista o outro lado da cidade, o Mosteiro de São Vicente de Fora, a Ponte Vasco da Gama, que é a segunda maior ponte da Europa. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza. Essa é a igreja de Santa Cruz do Castelo, é uma igreja do século XII, é a primeira igreja cristã de Lisboa, que fica ao lado do núcleo arqueológico. Aqui a gente tem a representação e, na verdade, as ruínas de 3 épocas diferentes. A Idade do Ferro, onde a gente tem uma cozinha, as ruínas de uma cozinha. Aqui a gente tem o período islâmico, com as ruínas de 2 casas islâmicas. E ali a gente tem as ruínas do Palácio dos Condes de Santiago.
Depois da visita ao castelo, vale a pena descer um pouquinho a rua, porque a gente tem uma visão maravilhosa. Parte da muralha original do século XII que não foi destruída pelo terremoto, aqui no Largo Portas do Sol, que, aliás, eu vou descer as escadas porque ele dá acesso ao bairro da Alfama. No castelo ponho um cotovelo, em Alfama descanso o olhar. Passarinhos cantam, as roupas são penduradas na fachada das casas. Aliás, uma cena fácil da gente encontrar aqui em Lisboa. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito diferente, onde as roupas dessa casa são penduradas. Olha, é um pedaço de madeira com as cordas e fica apoiado em cima dessa garrafa que está de alguma forma enterrado na construção da casa. De um beijo, Lisboa, menina e moça, menina. A Alfama é um labirinto recheado de becos estreitos e ruas sem saídas. É um bairro que tem, na maioria, casas brancas. Foi construído pelos mouros no século XII e praticamente não foi abalado pelo terremoto. Aqui os 5 sentidos são acariciados. Lembramos do paladar ao perceber o cheirinho que sai das cozinhas com a típica comida portuguesa. O cheiro da roupa lavada, a beleza de cada esquina, beco e rua pequenina e ainda de quebra, uma massagem nos pés pelo calçamento de pedras. Mas da graça eu vejo-te nua. Essa é a Rua Augusta, é a principal rua da Baixa Pombalina de Lisboa. Essa é uma rua onde tem todo tipo de comércio e serviço. Um lugar também que nos convida para um bom café, ou quem sabe um almoço, jantar bem relaxado aqui nas mesinhas que ficam ao centro da rua. E quando você estiver passeando pela Rua Augusta, não deixe de olhar para os lados ao cruzar a Rua de Santa Justa. O elevador de Santa Justa te convida para um visual lindo, sem contar que é uma obra monumental do ano de 1902. Estamos no Chiado, o bairro elegante português, o bairro para ver e ser visto. É aqui o bairro da moda, o bairro onde a gente encontra as principais lojas de Lisboa. E olha, não são as lojas mais caras, nem os maiores preços não. Simplesmente tem todo um glamour especial. Venha Chiado e passeie. Esse lugar é para você se sentir europeu. Boas compras, gente bonita, restaurantes gostosos e cafés tradicionais. Esse é um estabelecimento do ano de 1905 e foi aqui o primeiro local que começou a servir o café vindo do Brasil. Aqui em Lisboa, para se pedir um café expresso, pede-se por uma bica, porque eles não tinham hábito de tomar café. E essa bebida vinha com uma especificação: beba isto com açúcar. As iniciais BICA, bica. Daí, todo mundo em Lisboa pede por um expresso falando, por favor, uma bica. E se você quiser se divertir e aproveitar a noite, é aqui, no Bairro Alto, que você pode fazer isso. Olha, o som de cada bar e restaurante ecoa pelas ruas do Bairro Alto em Lisboa. E é um bairro muito boêmio e ao mesmo tempo alternativo, onde todos os estilos conversam entre si. Lojas de tatuagem, restaurante com jazz, música americana e o fado tradicional português. Depois de uma noite linda, alegre de fados, vamos dar uma boa descansada. A nossa equipe ficou no Hotel dos Jerônimos, que aliás fica em frente ao mosteiro. É ótimo porque bem cedinho a gente já vai passear por lá. E esse é o Mosteiro dos Jerônimos. Esse é um dos principais pontos da cidade de Lisboa. É um edifício de construção exuberante no estilo conhecido como manuelino.
foi construído por ordens de Dom Manuel, que era o então rei da época. Esse mosteiro foi construído no século XVI, junto com as grandes navegações, em homenagem aos navegadores. E também é conhecido como o Mosteiro da Pimenta, porque ele foi construído com o lucro do comércio de Portugal com as Índias, na história das especiarias que a gente já estudou. O Mosteiro dos Jerônimos recebe milhares de turistas vindos do mundo inteiro diariamente. É um lugar que está sempre bem cheio e abre às 10 horas da manhã. É bom você vir bem cedinho. A Igreja de Santa Maria de Belém, também conhecido como Igreja dos Jerônimos, tem suas atividades normais. Aqui as missas são celebradas diariamente, tem muitos casamentos. Agora é um monumento e existem algumas coisas importantes aqui para a gente admirar e fotografar, como por exemplo os túmulos da família real, o túmulo de Fernando Pessoa e in memoriam a Vasco da Gama e Luís de Camões. E esse é o claustro onde viviam aproximadamente 600 frades. O Mosteiro dos Jerônimos pertencia à ordem religiosa de São Jerônimo. Era a principal e maior ordem religiosa daquela época, uma ordem exclusivamente masculina. E aqui é um momento para os fãs de Fernando Pessoa emocionante. Esse é o túmulo de Fernando Pessoa com alguns de seus poemas. Ele foi um dos mais importantes poetas do século XX. Encarnou diversos personagens heteronômios, como Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E eu termino esse passeio por aqui lendo a poesia que está inscrita aqui no túmulo de Fernando Pessoa, que, aliás, é a minha preferida. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ao lado do Mosteiro dos Jerônimos também existe um lugar sagrado, sagrado da gastronomia. É aqui, olha, Pastéis de Belém. A gente vai entrar e eu te convido para uma experiência única, cheia de segredos. Miguel Clarinhas, ele faz parte da família que cuida dos Pastéis de Belém desde sempre. É a 6ª geração. É a quinta. É a 5ª geração. Quantos pastéis de Belém são produzidos diariamente? Temos produzido uma média de 20 mil por dia. 20 mil pastéis por dia. A gente já mostrou ali o Mosteiro dos Jerônimos e essa é uma receita conventual, né? É, exatamente. E é de fato vinda lá de Jerônimos para cá? Sim, a receita original dos pastéis de Belém nasceu no Mosteiro dos Jerônimos e chegou aqui à antiga confeitaria em 1837, o ano em que iniciámos a fabricação dos pastéis aqui. A maioria das receitas portuguesas de doces nasceu em conventos e a do pastel de Belém nasceu aqui nos Jerônimos, é uma história verdadeira. Agora, essa é uma receita mantida em segredo, né? É. Quantas pessoas hoje têm a receita e sabem fazer os pastéis de Belém? Hoje em dia são 5 pessoas, que é o gerente, neste caso o meu pai, os 3 chefes, os 3 mestres do segredo, que trabalham diariamente na fábrica, e um mestre que já está reformado. Portanto, neste momento 5 pessoas. Só esses 5? Só 5. Receita secreta, feita pelo mestre do segredo, na sala dos segredos. É tudo secreto. Ninguém tem acesso. Não, só eles, pelo menos quando estão a trabalhar. Depois passa a ser uma sala normal, mas enquanto eles estão a fazer a massa e o creme, ninguém entra. Eu sei que você deve estar com vontade de experimentar e eu vou fazer isso por você e pra você, ó. Tá até quentinho ainda. Eu vou tirar. Saúde. Que delícia! Esse é o único mesmo, é o de Belém e fica bem pertinho da torre. Como você já sabe, Portugal
tem muita história e alguns monumentos incríveis tombados pela Unesco. Esse daqui é um desses monumentos, a famosa Torre de Belém. Essa torre foi construída no século XVI, a mando de Dom Manuel, e o objetivo era proteger a cidade de Lisboa, que na época era uma cidade riquíssima. Aqui nessa parte da Torre de Belém, as paredes ecoam. Oi! Essa parte era utilizada na época como a prisão. É um lugar lindo de visitar também. Olha, esse daqui é só o meio do caminho até o alto da Torre de Belém. E eu vou te falar que é importante ter um bocado de preparo físico, porque o caminho é longo, a escada é estilo caracol e são vários degraus. Eu vou até lá em cima e vou acenar para você com o meu cachecol, presta atenção. E assim a gente encerra o nosso passeio pela Lisboa Monumental. Agora vamos para Lisboa Moderna. Esse é o Parque das Nações. Essa parte é a que a gente pode chamar de Lisboa Moderna. Olha, isso tudo foi construído na época da Expo 98. E o interessante é que os portugueses quiseram valorizar a época das grandes navegações. E as navegações realmente têm uma importância muito grande para a história de Portugal, aliás, para a história do mundo, né? E os edifícios aqui têm algumas representações que simbolizam essa época. Aqui, por exemplo, a gente vê dois condomínios, um na frente do outro, que tem uma figura muito parecida com um navio, como se fossem dois grandes cruzeiros ou duas grandes caravelas. Logo aqui ao lado a gente tem um monumento, que é o Monumento do Oriente, um monumento maravilhoso. A gente tem inclusive um oceanário, que é um dos maiores da Europa. E olha, ali é um shopping center que se chama Vasco da Gama. Talvez no teu sonho acordado. E nós vamos agora para o Oceanário, que é lindo demais, é um espetáculo. Atlântico, Pacífico, Índico, Antártico e Ártico. Um só oceano. Assim é o Oceanário de Lisboa. Um espaço maravilhoso e olha, o visual já começa especial mesmo do lado de fora, porque trata-se de um edifício muito arrojado, uma construção extremamente moderna. A fachada parece muito com as escamas de peixes. Realmente é um espetáculo. Quando a gente pensa em Europa, pensa em Portugal, tem-se a ideia de que é muito mais atrativo para os adultos. Mas eu estou descobrindo aqui em Lisboa que é um lugar que está cheio de atrações para a criançada também. E essa é uma delas. Vamos conhecer. O oceanário é composto por um tanque central, que representa o oceano como um todo. Aqui são várias espécies vivendo no mesmo lugar, em total harmonia e integração. Que lugar mais incrível, gente! Não só para os pequenos, para nós adultos, é realmente um passeio inesquecível. Aqui a gente observa coisas que parecem mesmo um show combinado. Esses pinguins aqui estão fazendo uma espécie de brincadeira na piscina, aquela que a gente faz que gera um roda-moinho. E tem horas que eles realmente parecem estar ensaiados como um balé, um nado sincronizado. Além dos pinguins, é encantador olhar como nadam os tubarões, as lontras, peixes das arraias, são coisas maravilhosas que a gente pode desfrutar aqui no oceanário. Aliás, elas, as lontras, são um show à parte. Uma gira, a outra faz um carinho nas bochechas, enquanto a sua mãe esfrega as mãozinhas. E essas três têm até nome. São Amália, Mica e Maré. E essa parte recria uma zona de praia coralina, as Ilhas Seychelles, que fica no Índico tropical. E essa é uma experiência que nos deixa maravilhados diante da natureza e nos lembra o quanto é importante preservar.
7 colinas, 7 bairros de Lisboa, 7 poemas de rima. Sim, Lisboa tem seus encantos, tanto de dia quanto de noite. E olha, seria injusto se eu falasse de um lugar especial aqui em Portugal. Eu confesso que essa temporada do Rede Vida Visita, do Vida Melhor aqui em Portugal, tocou o fundo do meu coração. Eu fiquei muito impressionada e muito surpresa com as belezas desse país. E é um orgulho quase que de filha diante do pai. A história de Portugal tem a ver com a nossa história, é uma história que a gente viu e ouviu nas escolas, mas nada como estar aqui, sentir o carinho dessa terra que acolheu toda a nossa equipe com um amor tremendo, de saborear os pratos portugueses que, olha, não tem nem palavras para descrever. Eu resumo dizendo para você que come-se muito bem em Portugal. E com certeza é uma visão mais linda que a outra, de um país que tem belezas naturais, monumentos feitos pelas mãos dos homens, mas de um jeito muito especial e muito precioso. No seu próximo roteiro de viagem, inclua Portugal. Venha conhecer a Terra-mãe, que está aqui te esperando. Quero agradecer ao Turismo de Portugal no Brasil, que foi parceiro e trouxe a nossa equipe até aqui, ao Turismo de Lisboa, que nos acolheu tão bem nesse episódio. E se você quer conhecer Portugal na íntegra, é só nos assistir no Rede Vida Visita, que está no nosso site www.redevida.com.br. Uma ótima noite para você. Uma boa semana e até a próxima. Com certeza, a Rede Vida Visita volta em mais um destino lindo, feito com muito amor. Gosto tanto deste país, só não entendo o que o faz feliz. Se é rir da miséria de outros quando a vemos, ou chorar da nossa própria quando a temos. Gosto tanto deste país, só não entendo quando ele se diz: Senhor de um futuro maturo, duro mas seguro, e eu juro que ainda não o vi.